Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para a turma do segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é interpretação de textos com contos africanos. Alguma vez você já ouviu um conto africano ou você já leu conto africano? Sabia que existem diversos? Alguns se parecem com histórias que a gente conta, que foram até inspirados. Outros realmente envolvem elementos de origem africana. Mas antes da gente conhecer um conto africano, vamos relembrar nosso último desafio? Na nossa última aula, eu pedi que você escolhesse uma sílaba da primeira palavra que poderia preencher os espaços em branco das outras duas palavras. E a palavra é jogo. E aí você tem a opção jó ou a opção gó. A primeira palavra tem ti, um espaço e o pedaço ló. E a segunda tem estou e mais um pedaço. Quais das sílabas você escolheu para completar essas duas palavras? Se você respondeu que a sílaba certa é o pedacinho jó, você acertou. Porque aí a gente ficou com a palavra tijolo e estojo, certo? E aí na sua casa você pode treinar, brincar com as palavras, trocar diversas sílabas para poder dar origem a outras e outras milhões de palavras, tá bem? Agora vamos para a nossa aula de hoje. O nosso tema está baseado no Dia da Consciência Negra. Durante o mês de novembro, as pessoas vivenciam essa data em homenagem ao povo negro, à luta do povo, para reconhecer os seus direitos, a sua cultura e a sua história. Vale lembrar que aqui no nosso país, os negros foram trazidos lá da África para viver numa condição de escravidão. E ficaram por muito e muito tempo dessa forma, trabalhando pesado, não recebia salário, não tinha um lugar legal para dormir, também não tinham alimentação adequada. E aqueles que decidiam se revoltar ou não aceitar essa condição de escravidão, acabava sendo castigado na frente de todo mundo. E aí, durante muito tempo, houve essa luta para a libertação do povo negro da escravidão e tiveram algumas figuras que foram bastante importantes nessa luta. Na aula de hoje vamos conhecer uma dessas figuras, mas antes vamos conhecer um conto africano. E agora é hora do conto. E o nome do conto é A Mosca Atrapalhada. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa história. Vou contar para vocês a confusão e correria que uma mosca arrumou certa vez. Uma mosca viu uma cobra dormindo em cima de um monte de lenha e, prestimosa como sempre, foi logo avisando-a: ó, dona cobra, fuja daí, porque está chegando alguém para buscar lenha. E vendo aí, pode matá-la. A cobra seguiu o conselho e se enfiou apressadamente dentro da toca de um rato. Este, ao ver a cobra entrando pela sua casa dentro, deu um guincho e fugiu todo esbaforido pela saída de emergência. Do lado de fora, deu um esbarrão na perna do fazão, que, nervoso, começou a gritar. O macaco, que estava dormindo, ao ouvir a gritaria, deu um pulo tão grande que um galho caiu em cima da cabeça de um elefante, que estava passando debaixo da árvore naquele momento. O elefante, apavorado, saiu esmagando tudo pela frente e acabou pisando
no ninho de pássaros Nintietié. Esta ave, que tem as penas vermelhas como fogo, ficou tão zangada que incendiou a planície. O veado, que passava ali por perto, queimou as patas e correu em direção ao rio para se refrescar. Estava tão assustado que se esqueceu de gritar, como sempre fazia, para avisar as mulheres da aldeia que estavam banhando-se no rio, para que elas pudessem se vestir. Elas saíram correndo e foram imediatamente se queixar ao chefe da aldeia. O veado foi então chamado para se explicar. Ele pediu desculpas e pôs a culpa no pássaro Nintietié. O chefe da aldeia mandou chamar o pássaro e este se defendeu, acusando o elefante. E assim por diante, todos os animais metidos na confusão tiveram que se apresentar ao enfurecido chefe da aldeia para se justificarem. Até que chegou a vez da mosca, que quis fazer um bem, avisando a cobra, e acabou se dando mal. O chefe da aldeia reuniu o conselho de ancião para julgar o caso e ela foi perdoada. Hoje, vive por aí zumbindo no nariz da gente. E olha só com esse conto como foi engraçado, né? A mosca estava lá vendo a cobra, viu que umas pessoas estavam chegando e resolveu avisar a cobra, que saiu correndo para a toca do rato, que saiu correndo e esbarrou no fazão, que saiu gritando, que assustou o macaco, que caiu em cima do elefante e que foi mexendo com vários outros animais. Os contos africanos, muitas vezes, eles servem para explicar a origem de alguma coisa ou explicar também algo. Por exemplo, no caso desse conto da mosca, ele pode ter surgido para explicar o fato de que as moscas sempre ficam zumbindo perto da gente, no nosso ouvido. Possa ser que ela esteja querendo avisar, informar alguma coisa. Nunca se sabe, né? Mas vamos ver se você realmente prestou atenção ao conto. Eu trouxe algumas perguntas. Vamos ver se você vai lembrar das respostas. Primeira pergunta. Por que a mosca disse para a cobra sair de cima do monte de lenha? Você lembra? Por que será que a mosca pediu para a cobra sair dali de cima? Porque estava chegando alguém para buscar a lenha, né? E se por um acaso visse a cobra ali, poderia matá-la. Segunda pergunta. O que fez a cobra depois do aviso? Quando a mosca chegou para alertar a cobra, o que é que ela fez? Ela ouviu o conselho, ela não ouviu? Você lembra? Ela ouviu, né? Ela seguiu o conselho da mosca e se enfiou na toca do rato. Terceira pergunta, onde caiu o macaco? E aí? Ele estava lá em cima do galho, né? E onde foi que ele caiu? Caiu do galho em cima da cabeça do elefante. Ok, ainda temos algumas perguntas, vamos lá. Como são as penas do Nintietié? Coloquei até uma foto de uma ave que poderia representar a imagem desse animal. E como é que você observa que são as penas? São vermelhas, né? Vermelhas como fogo. Existem outros contos africanos que retratam essa questão de animais que têm penas vermelhas e por um acidente acaba incendiando a floresta. Existem diversos outros que você pode até pesquisar aí na sua casa para conhecer um pouco mais dessas histórias, né? Pergunta de número 5. O chefe da aldeia chamou todos os animais para se explicarem e cada um colocou a culpa no outro. O pássaro Nintietié colocou a culpa em que animal? Qual foi o animal que veio bem rápido e acabou pisando na pena dessa ave? O elefante.
colocou a culpa no elefante. Pergunta número 6. Por que você acha que a mosca vive até hoje zumbindo no nariz da gente? Vamos relembrar um pouco do conto, né? No conto, ela quis avisar a cobra. Então, por que será que até hoje ela vive zumbindo no nosso ouvido? Para poder avisar alguma coisa, né? Para poder conversar, para poder perturbar também. A gente não sabe o real motivo, existem diversos, mas aqui é só uma pequena explicação para esse caso, tá? Agora eu trouxe o desafio das rimas. A gente viu o nome de alguns animais que surgiram na história e vamos tentar encontrar uma rima para alguns desses animais. A começar pela mosca. Mosca rima com moça, rosca ou oca. Se você observar, as letras estão um pouco parecidas, né? Eu tenho aí uma palavra que começa com a mesma letra, todas elas terminam com a mesma letra, mas o que eu tenho que prestar atenção é sempre para o final da palavra. Sempre que você quiser descobrir alguma rima, observe bem o final da palavra, as letras que formam esse final e também o som. Então, mosca vai rimar com, olha a dica chegando, é uma rosca. Mosca, rosca. A gente também chama de rosquinha, né? Mas o nome dela é rosca. Agora eu tenho aí a cobra. Cobra, ela vai rimar com obra, cola ou oca. Observa bem a finalização da palavra, as letras que estão compondo essa palavra. A dica vai chegando e cobra rima com obra. Uma obra que pode ser de construir uma casa, construir um muro, existem diversos tipos de obra, né? Agora eu já tenho aqui um rato. Rato, ele vai rimar com raio, sapo ou gato. Rato, raio. Não rimou, né? Rato, sapo. Também não rimou. Rato, gato. Olha só como essas duas palavras combinam. Então vamos ver a dica chegando? Olha só, acertamos. Rato rima com gato. E se eu trocar a letra, igual a gente fez na nossa última aula, uma palavra vai virar outra. Rato vira gato e gato vira rato. Temos aí um fazão, que eu já deixei a resposta prontinha para vocês, ó. Fazão rima com visão. Todos eles terminam com ão. Fazão, visão. Agora eu tenho um macaco. Aí na sua casa você consegue sozinho tentar resolver? Macaco vai rimar com mata, saco ou ato? 5 segundos para você pensar. E aí, conseguiu encontrar a resposta? Olha a dica chegando. Macaco rima com saco. Não poderia rimar com mata, porque mata termina com tá. E não poderia rimar com ato, porque ato termina com tó. E macaco termina com aco. Certo? Vamos para mais uma? Nós temos agora elefante. Elefante vai rimar com gigante, estrela ou pente? Essa tá muito fácil. Será que aí da sua casa você consegue encontrar a palavra correta? Vamos fazer a comparação, né? Elefante, gigante. Elefante, estrela. Elefante, pente. Conseguiu encontrar? Olha a dica chegando e a palavra correta é gigante. Ela rima com elefante. E aí na sua casa você pode brincar de tentar encontrar palavras que rimam.
observando os objetos que tem aí ao seu redor, tá bem? Agora, voltando ao nosso tema de consciência negra, eu trouxe para vocês um resumo da história desse personagem, desse herói dos negros, que é Zumbi dos Palmares. Eu vou ler para vocês esse texto e depois eu vou ter algumas perguntinhas para ver se você, está com a escuta, está bem atento a tudo isso que vai ser informado, tá? Diz assim: o herói negro. O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. É a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi dos Palmares, símbolo maior da resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Zumbi nasceu livre em Palmares, no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta. Batizado com o nome de Francisco, ele teve educação cristã e estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares, onde se tornou estrategista militar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ter sido traído por um amigo, por um companheiro, ele foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Era constituído por quilombolas, que são os escravos fugitivos das fazendas que viviam nos quilombos, que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Tornou-se símbolo da resistência negra à escravidão. Esse texto relata um pouco da história, de Zumbi dos Palmares, mas atualmente existem vários estudos, várias pesquisas que estão em busca de outras histórias. Alguns dizem que sim, ele foi criado por um padre jesuíta, outros estudiosos afirmam que não. Por isso que cada dia mais estão sendo investigados mais estudos para que a gente possa conhecer um pouco da história de Zumbi dos Palmares, que também acaba fazendo parte da nossa história, Porque o nosso país ele foi construído com a luta do povo negro. Agora vamos às perguntas, porque eu quero ver se você realmente esteve atento ao nosso texto. Coloque V se for verdadeiro ou F se for falso. Primeira pergunta: Zumbi não representa nada para os negros brasileiros. E aí, V ou F? Falso, Ele representa bastante coisa, porque foi ele que lutou para a libertação de diversos povos. Ele também que esteve à frente de um quilombo que foi muito importante naquela época. Com 19 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares. Falso também, ele voltou com apenas 15 anos. O quilombo era situado no interior da Bahia. Falso também, porque ficava onde atualmente hoje é Alagoas. Zumbi nasceu em 1655. Verdadeiro. E olha o que é que a gente observa. Nessa pergunta tivemos 4 opções, 3 falsas e só uma verdadeira. Então, quando você for fazer uma prova, isso não quer dizer que vai ter que ter 2 falsas e 2 verdadeiras, sempre a mesma quantidade. Não. Possa ser que tudo seja verdadeiro, que tudo seja falso, ou que aconteça o caso aqui de apenas uma alternativa ser diferente das outras, tá? Segunda pergunta: Zumbi dos Palmares é considerado como médico do futuro, homem negro ou herói negro? Foi o título do nosso texto. Um herói negro, muito bem. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Pátria, o Dia de Zumbi ou o Dia da Consciência Negra. Foi o tema da nossa aula de hoje, você lembra?
Dia da Consciência Negra, que é uma data que faz referência à morte de Zumbi dos Palmares. Ok? Preparados para o nosso desafio de hoje? Hoje você vai ilustrar o conto africano A Mosca Atrapalhada. Relembre bem aí os animais que se passaram por essa história e faça uma belíssima ilustração. Que na nossa próxima aula eu vou estar aqui também com a minha ilustração para vocês verem, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!